Bendita seja a Santíssima Trindade e a indivisível unidade. Vamos então louvá-la, pois fez conosco a sua misericórdia. Podeis vos sentar. Reverendas irmãs, amados irmãos, estamos hoje celebrando a festa da Santíssima Trindade. Celebramos então, no dia de hoje, esta festa tão importante para a liturgia da nossa igreja, pois que é precisamente neste dia que nós estamos celebrando uma das maiores, o mistério, por dizer, mais importante da nossa santa religião. Hoje celebramos, de modo especial, essa revelação plena da natureza de Deus, que foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos então um mistério. E justamente por essa palavra mistério, nós entendemos que, por um lado, a Santíssima Trindade é algo que, em parte, nós podemos conhecer, mas que, por outro lado, nós não poderemos jamais compreender, porque justamente se trata de um mistério. E toda a vida de nosso Senhor, podemos dizer que foi uma revelação, ou então uma indicação deste belo e sublime mistério. É Jesus quem nos revela a Santíssima Trindade na sua plenitude. Durante a pregação de nosso Senhor, Ele nos ensinou uma bela oração, que nós repetimos diariamente, e sobretudo que nós rezamos na Santa Missa. E essa oração que o Senhor nos ensinou é a oração do Pai Nosso. Jesus, portanto, nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E nos revelando que Deus é Pai, o próprio Jesus chamava-se a si mesmo, ele se revelou como sendo o Filho. E antes de nosso Senhor subir aos céus, ele disse então para os apóstolos que ficassem em Jerusalém, porque dentro de pouco tempo seria enviado o Consolador, o advogado, o defensor, o Espírito da verdade, aquele que ensinaria e lembraria todas as coisas. Nosso Senhor então estava anunciando a vinda do Divino Espírito Santo. E então, como nós acabamos de escutar no Evangelho de hoje, nosso Senhor fala de modo claro da Santíssima Trindade, ao ordenar aos apóstolos que fossem pelo mundo pregando, anunciando a boa nova do Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande e belo mistério da nossa fé, mas ainda assim um mistério. Sabemos que o Pai é Deus. Sabemos igualmente que o Filho é Deus. E também o Espírito Santo é Deus. E ainda assim não cremos em três deuses, mas em um único Deus. Um Deus e três pessoas distintas. Um é Deus nosso Senhor, mas três são as pessoas. Uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Essa verdade de fé, amados irmãos, sempre foi acreditada pela Igreja. E sempre foi acreditada, mas ainda assim, a Igreja, nesses 2000 anos de estudo da teologia, não pôde compreender a plenitude do mistério. E a grande razão pela qual a Igreja, e nem nós poderemos compreender,
é porque estudar a Trindade é estudar a própria natureza de Deus. E Deus é de uma natureza infinita, mas nós somos finitos. Portanto, nós que somos criaturas finitas, limitadas, não podemos entender a natureza infinita de Deus, nosso Senhor. Por isso, há já uma velha história, muitas vezes contada, mas certamente muito oportuna para nós meditarmos a grandeza do mistério da Santíssima Trindade. Num determinado dia, Santo Agostinho, que era bispo de Hipona, estava pelo litoral, na praia, caminhando, pensando, buscando meditar nesse grande mistério da Santíssima Trindade. E então, ele pensava, mas como pode um Deus e ainda assim 3 pessoas distintas? Como pode o Pai ser Deus, igualmente o Filho, igualmente o Espírito Santo, mas não serem 3 deuses distintos? E enquanto ele pensava nisso, ele se deparou ao longe com um menino que estava cavando um buraco na praia. E tendo cavado esse buraco, ele pegava então um baldinho, ia até o mar, enchia o balde, depois derramava no buraco. E ele fazia isso várias e várias vezes. Ia no mar, pegava água e lançava naquele buraco. Então Santo Agostinho perguntou para ele, mas menino, o que é que você está fazendo? E então o menino disse para ele, eu quero colocar toda a água do mar aqui nesse buraco. Então Santo Agostinho disse para ele, mas meu filho, isso é impossível. Olhe para a imensidão do mar. Como poderá colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco? E então o menino disse para ele, mas é justamente isso que o Senhor está querendo fazer. Ao querer entender a Santíssima Trindade, você está querendo colocar o Deus infinito na inteligência limitada humana. E isso é impossível. Grande lição e grande verdade. A natureza infinita de Deus não pode ser compreendida pela nossa natureza limitada e finita. Nós saberemos de um modo um pouco melhor, um pouco mais pleno, essa natureza de Deus, quando estivermos juntos de nosso Senhor nos céus. Mas ainda assim, nem nos céus nós poderemos entender a grandeza deste mistério. E essa, amados irmãos, sempre foi uma verdade crida, acreditada pela Santa Igreja. Já no século IV, nós temos um testemunho de Santo Atanásio de Antioquia, que escreveu numa bela oração o Quicunque. Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teniat catholicam fidem. Porque todo aquele que quiser salvar-se, antes de mais, é preciso que professe a fé católica. E a fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas em um só Deus. Sem confundir as pessoas, nem separar a substância, porque uma é a substância do Pai, outra do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna a majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. Portanto, um mistério de fé, que nós não poderemos compreender inteiramente jamais. Mas ainda assim, podemos fazer uma última analogia, ainda assim imperfeita, para conhecer um pouco melhor esse mistério da Santíssima Trindade. Pensemos então no Sol. Há no nosso sistema solar um único Sol. Mas ele é composto pelo seu núcleo,
ele emana, irradia calor, e através dos raios solares, a luz do sol chega até nós. Portanto, vemos um núcleo, o calor e os raios da luz solar. Três coisas distintas, mas ainda assim permanece um único sol. Imperfeita essa analogia, mas ainda assim uma aproximação dessa bela verdade da nossa fé. Mas podemos e também devemos, amados irmãos, fazer uma breve consideração prática desse mistério da Santíssima Trindade nas nossas vidas. Há para nós uma consequência grave e importante para a nossa meditação e para a nossa vida espiritual. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no dia do nosso batismo, a Santíssima Trindade veio então habitar e santificar as nossas almas, tornando reais aquelas palavras que foram ditas pelo próprio Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Portanto, que bela verdade! Deus habita, Deus mora nas almas em estado de graça. Deus se faz presente nas nossas almas. Portanto, meditemos sempre e frequentemente esta bela verdade. Busquemos então sempre considerar essa presença de Deus em nós. Nas nossas orações, recordemos isso. Deus, nosso Senhor, não é alguém distante de nós, mas Ele está presente, santificando as nossas almas. Por isso, busquemos sempre, a todo custo, conservar a presença de Deus em nós. Para isso, lembremos que os santos sempre, diariamente, buscavam meditar, fazer o exercício da presença de Deus. Nas suas dificuldades, nas suas cruzes, eles lembravam constantemente: Deus está comigo. Lembravam então que Deus nunca nos abandona. Se estivermos em estado de graça, não estamos sozinhos, mas Deus está em nós. E o que nós podemos fazer para conservar essa presença de Deus nas nossas almas? O que nós podemos e devemos fazer, amados irmãos, é buscar conceber nas nossas almas um verdadeiro horror ao pecado. Porque é justamente pelo pecado, e sobretudo pelo pecado grave, que a alma perde a presença de Deus na alma. Pelo pecado, o pecador tem a infelicidade de expulsar a Deus, dar um fora para Deus da sua alma. Por isso, busquemos sempre conceber, ter um verdadeiro temor de Deus, isto é, um temor de ofender a Deus pelo pecado. E buscando então combater o pecado, combater os nossos vícios e defeitos, poderemos então conservar a presença de Deus em nós. Peçamos também à Santíssima Virgem, nossa Mãe e Rainha, que nos conceda essa graça de sermos sempre fiéis a Deus nosso Senhor e sempre recordando, assim como ela que recordava a presença de Deus na sua alma, que nós possamos sempre fazer este santo exercício da presença de Deus para assim evitarmos o pecado e então salvarmos as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.